muito amo vocês. Vocês são nosso presente. Estamos fazendo uma boa obra, mas porque vocês confiam em nosso trabalho no Senhor, naquilo que estamos fazendo. E é muito bom. E eu espero que vocês continuem nessa felicidade, principalmente os homens, porque eu vou ministrar a palavra e vocês serão alcançados. Amém? Os maridos, os solteiros. Cadê os solteiros? Levanta a mão, os solteiros. Então, tem pouca gente solteira aqui, é? Nossa, 1, 2, 3. Então, é só umas 6, 7 pessoas, glória a Deus. Então, Deus está preparando você, solteiro, para quando casar, já está sabendo como é casamento, né? Glória a Deus. Amo muito vocês, me sinto honrado. Sou grato a Deus e eu tenho esse sentimento de gratidão por cada um, os pastores auxiliares, os ministros auxiliares, o pessoal da mídia, você que é membro da igreja, cada um que está fazendo a obra, né? Nós temos muitos presentes aqui e é esse sentimento que eu tenho. E eu quero fazer uma referência a pastor Salatiel e Rose, são grandes presentes, né? Inspiradores. É uma inspiração como eles fazem com excelência a obra de Deus. Ela ministrou sobre excelência outro dia na IBD, ministrou a própria vida dela, né? E eu louvo a Deus porque estava faltando um toque especial no nosso ministério, meio de Cássia, e vocês foram uma descoberta, né, de excelência para nós. Muito feliz, estou muito feliz. Amo vocês demais. Eles faziam parte do setor de família com o Mequinha de Irânia, eu puxei eles para cá, não é? E eu sou um pastor, para a glória de Deus, que confio nas pessoas. Muitos não estariam aqui. As pessoas desistem delas mesmas, mas eu não desisto delas. O profeta Américo pode ser testemunha do drible que eu dei nele. Do drible que eu dei nele. Eu dei um drible nele que até agora ele não está procurando a bola, ele não sabe onde achar. Só sei que ele está aqui levantado, cheio da unção. Quero agradecer também a vocês, coração de vocês. E eu vou dizer, você tem uma baixinha aí que é sem comentários. Adriana, você vale por 1000, viu? Você vale por 1000. Por trás de um homem de Deus tem uma grande mulher, e eu vou dizer, uma mulher bem maior. E com toda uma honra e respeito que eu tenho a você, Mequinho, louve a Deus, e você sabe disso, a esposa que você tem, ela lhe resgatou, foi um instrumento de Deus. Eu quero louvar a Deus pelas esposas. Deus tem me mostrado muitas esposas que têm sido guardiãs dos seus esposos. Mulher, você está para edificar a casa. Você está para ser uma mulher sábia. Você está aqui para ser uma guardiã do coração, dos pensamentos, da visão, da boca do seu esposo. Você está aqui para levantar seu esposo, para ajudá-lo, como uma ajudadora idônea. Se você é esposa, se você casou, existe um ministério, uma unção de ser ajudadora. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero ministrar uma sequência de mensagem com o tema Pais, os verdadeiros professores, parte 3. Amém? Eu quero continuar nesse tema, eu queria ministrar. Eu tenho algo no meu coração sobre prioridade, sobre excelência, sobre dar prioridade ao Senhor, sobre servir com excelência. Vou começar a falar sobre isso quarta-feira, na reunião que eu vou ter com os pastores e líderes, né? Quarta-feira à noite, mas domingo que vem possivelmente eu vou estar ministrando sobre essas coisas. Mas eu sinto no meu coração que Deus está preparando os solteiros para casar e ajustando naqueles que já estão casados. Amém? Aleluia. Então, Pai, os verdadeiros professores, é uma sequência de mensagem que começou no mês passado, de setembro, se eu não me engano, 17 de setembro da IBD. O subtema foi as crianças também fazem parte. E depois veio Pai, os verdadeiros professores, parte 1, parte 2 e agora a parte 3. Então é uma playlist de 4 mensagens que você pode ir lá. Oxente, só 16 minutos é para mim. Foi isso. Não, mas estava lá, 16h50 e pouco, tiraram. Eu rogo-vos em nome do Senhor aos que me dê. Aí, agora melhorou, 44 minutos, rapaz. Oxente. Então é um playlist, uma sequência de mensagens. E eu quero começar lendo parte de um artigo da revista Esperança. Coloca aí esse artigo para os pais
Não é? Vocês têm? Tem. Uma revisão recente de pesquisas internacionais com acompanhamento do comportamento doméstico e o desenvolvimento da criança ao longo da vida indica que, a partir dos 6 meses de vida, a criança que vive em um ambiente hostil e de desavenças, gritos e expressões de raiva tem os batimentos cardíacos mais acelerados e níveis de estresse muito alto. Ainda tem. Infelizmente, isso provoca prejuízos na formação e nas conexões neurais do cérebro infantil. Sabe o que isso está me dizendo? Que o adulto hoje, que tem uma propensão à hipertensão, onde o médico analisa e não tem um motivo óbvio, é por causa das conexões neurais do cérebro desde a infância, um ambiente hostil. Diante disso, pais que realmente desejam ter filhos bem-sucedidos e saudáveis devem investir no casamento. Amém? Então, parte de um artigo da revista Esperança. Na ministração anterior, eu foquei no exemplo dos pais e quero continuar fazendo isso hoje. Inclusive, eu dei o exemplo do apóstolo Paulo, onde ele diz lá, escrevendo para Timóteo, que recebeu a herança dos seus antepassados, um legado. Né? Ele chegou onde chegou por causa dos exemplos dos seus antepassados. Eu pude conjecturar, pensando o pai do apóstolo Paulo falando, olha, seu avô foi assim. Ele tomava essas decisões, ele fazia assim. Isso deixou o exemplo dos antepassados. Ele não se refere apenas ao pai e à mãe, o apóstolo Paulo. Deixa claro que ele se refere a um legado deixado em gerações, né, dos seus ascendentes. Então, possivelmente, o pai falou sobre o avô, ou o bisavô dele, ou a bisavó, explicando. Isso foi inspirador para o pai do apóstolo Paulo. E Paulo fala para Timóteo, para reavivar o dom que há nele. E do exemplo de fé que foi deixado por sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Se lembra que eu ministrei sobre isso? Então, e é bem isso que Provérbios 22, 6, o texto básico que eu venho usando desde do dia 17 de setembro, diz, ensina a criança, diga comigo, no caminho, amém? No caminho que deve andar e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O exemplo dos pais é muito importante. O ataque hoje na família é muito grande, justamente porque é a célula máter, a célula mãe, a célula que sustenta, que começa uma igreja, que começa uma sociedade. Então, precisamos, por amor aos nossos filhos, ser exemplos. Amém? Isso é uma comprovação científica que a própria Bíblia diz. Então, ensinar o caminho, artigo definido O, ensinar o caminho é apontar o caminho e dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ensinar o caminho é dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas ensinar no caminho, que é o que diz Provérbios 22, 6, no caminho é ensinar pelo exemplo. Inclusive, é a forma que a criança aprende, pelo exemplo, no caminho. No aí é um pronome que define um lugar, amém? Então, o no significa junto com a criança. Nós falamos sobre a questão de proximidade. Então, segue a observação. Eu tenho muitas observações que eu coloco nos meus sermões, que o Espírito Santo me dá. Você está recebendo? Eu quero desacelerar um pouco, para que você não fique... Mas o Espírito Santo tem me dado coisas preciosas. Então, o maior bem para os filhos está na boa relação dos seus pais, do seu casamento. O maior bem para os filhos está na boa relação dos seus pais. Nós falamos muito sobre estar no caminho, sobre ser uma influência, estar mais próximo, ser um amigo do seu filho, dentro de um teto de limite, de respeito e bom senso, para que ele não confunda você como um coleguinha, mas você precisa ser respeitado como autoridade, mas ser alguém que o seu filho confie.
Amém? De desabafar e conversar as coisas. Então, o maior bem para os filhos está na boa relação dos seus pais. Quanto mais os pais viverem bem, forem apaixonados, pega isso, homem e mulher. Quanto mais os pais viverem bem, forem apaixonados, se respeitarem, mais os filhos serão acrescidos e abençoados diante do Senhor. Em que áreas? No que diz respeito à segurança, sabedoria, força, saúde, alegria, paz, autoestima, isso está nesse artigo. Amém? Sim, são essas as virtudes que os pais transmitem aos seus filhos quando simplesmente se amam de verdade. Vou dar 10 segundos enquanto eu bebo água de coco para você pensar. Como está o seu casamento hoje? Que água gostosa. Colocaram adoçante ou açúcar. Pergunta para o seu vizinho, está tudo bem? Aleluia. Quanto mais você viver bem com o seu cônjuge, mais um ambiente de paz, de amor, será inspirador para o seu filho e ele será alcançado mais pelo exemplo do que com as suas palavras. Segurança. Efésios 5:33 diz bem isso. É um desfecho, um resumo de um assunto do capítulo 5, que começa no versículo 25. Esse contexto aqui. Olha o que diz, Efésios 5:33. Eu estou lendo na King James. Portanto, todos abriram? Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com respeito. Então, como eu falava, essa passagem é um desfecho, um resumo de um assunto, onde o apóstolo Paulo compara o relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo com a sua igreja, onde Cristo deu a vida pela igreja, o marido deve dar a vida para a esposa, e a esposa, porque o marido está disposto a viver ao ponto máximo de dar a vida por ela, a esposa deve respeitar o seu marido. Perceberam a ordem? Então, para contextualizar, a primeira coisa seria loucura alguém querer prejudicar a si mesmo. Então, o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Então, seria loucura o marido querer se prejudicar. Vocês estão comigo? Então, da mesma forma, é uma loucura o marido querer prejudicar a esposa com palavras ou com agressões. Amém? Somos um só corpo. Contextualizando aqui o versículo 28, que eu vou ler para você, o 29. Olha o que diz, 28 e 29. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimento dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Amém? Então, por mais que pareça que as atitudes grosseiras ditas por um homem a uma mulher, por um esposo a uma esposa, que tais palavras e atitudes prejudiquem só a esposa, é engano do diabo. Essa crítica, essa agressão em palavras que você está pensando que está prejudicando só ela, é engano. Está prejudicando a si mesmo e prejudicando os seus filhos, prejudicando o seu casamento e a sua família. Obrigado. Então, essa passagem também, que o marido deve amar a esposa como a si mesmo e a esposa respeitar o marido, essa passagem também nos conduz a uma visão de corpo, uma visão de unidade. Marido e mulher são uma só carne. Se o marido maltratar a sua esposa, estará prejudicando a si mesmo, o seu casamento e, consequentemente, os seus filhos. Como consequência,
de um marido que está disposto a amar a sua esposa, e eu estou repetindo porque é uma didática que Deus me dá para fixar no seu coração, na sua mente, como uma consequência de um marido que trata você bem, que ama você ao ponto máximo de querer dar a vida por você, você vai respeitar e se submeter a ele. O que é que esse texto está dizendo para mim? Primeiro vem a postura do marido. Depois a da esposa. O marido, depois a da esposa, obrigado Cássia pela cola, como consequência. Homens, vocês me amam? Dandan, você me ama, você é meu segurança. Você está comigo? Então estou tranquilo. O Major está lá em cima, mas qualquer coisa dá um grito. Qualquer coisa, Tiagão, que pegou 160 quilos, ele está lá estrategicamente na segunda fileira. De lá para cá, ninguém passa. Então primeiro vem a postura do marido e depois da esposa como consequência. Ou seja, o marido só pode cobrar aquilo que ele ensina e que é exemplo. Eu não estou dizendo que o marido não pode cobrar da esposa, nem reclamar de alguma situação, mas ele só pode cobrar se ele for o exemplo, assim como Cristo primeiro só cobra se ele for o exemplo. Cristo tem vida para cobrar da igreja. Assim como um bom líder de um departamento da igreja, ou um bom pastor, ou um bom patrão, um bom supervisor, um bom coordenador, só pode cobrar aquilo que ele mesmo dá exemplo. Aquilo que ele mesmo investe, aquilo que ele mesmo ensina. A Bíblia nos dá uma ordem de prioridade, irmãos, para colocar a sua casa em ordem. Primeiro o marido precisa corrigir a si mesmo. Antes de cobrar alguma coisa da esposa. A esposa não é a responsável pelo lar. O marido é o sacerdote, é o cabeça. A esposa é apenas uma ajudadora idônea. E está implícito aqui também que a bênção de Deus não acrescenta dores. Se você está em dúvida sobre um relacionamento, se essa pessoa lhe aproxima de Deus, é de Deus. Mais 20 segundos agora, para você pensar. Como nós podemos gerar esse ambiente em nossa casa, nosso dia a dia? Vamos lá? Estão comigo? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu amo ensinar a palavra, eu amo. E isso é muito importante, vai salvar o seu filho, vai salvar o seu ministério, vai salvar a sua casa, vai salvar você. Vocês estão recebendo de Deus esses dias? Aleluia. Quando eu ficar em silêncio, por algum minuto, sem avisar, é porque eu vou arrotar. Eu faço assim. Aquele arroto sutil. Aí eu preciso de um tempo, estou bebendo água, conversando. Porque eu não posso estar arrotando na vida. Amém? 1 de Pedro 3,7. Exatamente da mesma maneira. Todos abriram? Vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Dia a dia. Com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e corredeira. Diga comigo, do dom, da graça da vida. De novo, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Uau, o que é isso? Espiritualidade. Nível de espiritualidade. E eu vou mostrar em alguns exemplos o que é ser um homem, um casal espiritual que se ama. Se você não sabia como Jesus seria um esposo se fosse casado, aqui está a resposta. Vocês estão comigo? Então, o final do versículo termina, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Nos direciona, remete-nos à espiritualidade. Ou seja, o pilar da espiritualidade.
da estrutura de um lar é o comportamento, o tratamento entre o casal. O como nos tratamos nos diz como somos espirituais de verdade. Alguém pode dar um glória desse ao Espírito Santo? Ele não é maravilhoso? O Espírito Santo não é maravilhoso? Eu estou chocado. Eu nunca vi ninguém tão bom, tão maravilhoso, tão inspirador como o Espírito Santo. Ele é tremendo. Então, a forma, escuta as minhas observações, a forma com que o casal se comporta revela o quanto são espirituais. Isso envolve até Deus nos ouvir. A forma com que o casal se comporta revela o quanto são espirituais. A forma com que o casal se comporta e se respeitam revela o quanto tem comunhão com Deus, ao ponto de serem atendidas suas orações ou não. Por exemplo, viu agora esse exemplo? Quem ama a Deus aqui? João, que parece que é primo carnal de Cássia, junto com Tiago, que são duros, ele disse: como é que você ama a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? Como é que você ama a Deus que não vê, se você não ama seu irmão que vê? Qual é a prova que eu posso amar a Deus? Amando o meu próximo. Aleluia, eu vou sorrir. Vou fingir que você está alegre. 10 segundos, pensa aí. Então, a forma com que o casal se comporta e se respeitam revelam quanto tem comunhão com Deus, ao ponto de serem atendidas as suas orações. A forma com que o casal se comporta e se respeitam revela o quanto os filhos crescerão. Inclusive, é científico, trazendo à luz o artigo. Então, segue a dica: não discutam mais na frente dos seus filhos. Filhos que têm dificuldade de aprendizado na escola, a parte neurológica está sendo afetada. Filhos que querem chamar a atenção demais com rebeldia, mau comportamento. Isso é um sintoma de que o ambiente do lar não é um ambiente saudável, é hostil. Uau! Cássia deu uma dica agora. Curso das dicas, hashtag Mama Cássia. Eles só refletem, repetem o que veem nos pais. Filhos briguentos, encrenqueiros, briga com os coleguinhas o tempo todo. Logicamente, vamos dar uma fracionada aí, a estutista está ligada à criança, todo mês, então vamos dar um desconto. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Perturbado no sono, perturbado, não dorme direito, é hiperativo, sem um diagnóstico psicológico definido, ou com um diagnóstico psicológico definido, confunde a cabeça do psicólogo. Parece que que tem hiperatividade, como é que diz o nome? TDAH. Parece que tem, mas há indícios que não sei o que é. Converse com os pais, segue a dica para os psicólogos. Como é o ambiente de casa? Hoje eu vi o pastor Samuel, nós almoçamos juntos, ele falando que Luísa, Maria Luísa, Ana Luísa, ele disse algo chocante e verdadeiro. Ele disse, ela repete o que a gente faz. Não é? Ela tem quantos anos? 2. Amém? Eu não sou psicólogo, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não discutam mais na frente dos seus filhos. Converse como pessoas civilizadas. Pode até haver controvérsia de vocês, mas o tom de voz tem que ser baixo. Meu amor, não é assim. Não, eu não aceito. É assim que eu converso quando há controvérsia com Cássia. Você está errado, meu amor.
Não aceito. Vocês estão comigo? Não falem mal da igreja, nem de seus líderes, nem de nenhum irmão da igreja, nem do seu patrão no trabalho, na frente dos filhos. Não roubem a fé nem a esperança de um mundo melhor que Cristo oferece na palavra. Vocês são referência. Tem filhos frios na fé. E às vezes os pais dizem que ensinaram o caminho que deve andar. Não foram bons exemplos. Tem filhos frios na fé, até desviados, por causa da boca dos seus pais. Boca que fala o que o coração está cheio. Na verdade, revela o coração. A nossa boca revela o nosso coração. As nossas palavras revelam o nosso coração. Então tem filhos frios na fé, desviados, por conta dos maus exemplos. Sempre se acha melhor do que o pastor da igreja, do que o líder. Está falando mal. Se eu fosse isso, eu fazia isso. Se eu fosse fulano, eu fazia aquilo. Se eu fosse o meu patrão, eu fazia isso. Você está plantando sementes de insubmissão, insujeição nos seus filhos. Falando mal da mãe para o filho, falando mal do pai para o filho. Sementes estão sendo plantadas. Palavras são carregadas de sentimentos bons ou ruins e pode crescer uma árvore de alegria, de amor ou então uma árvore de mágoa. A Bíblia diz em Hebreus 12 que nenhuma raiz de amargura brote. Obrigado pelos amém. 10 segundos, vou beber água. Eu não estou com sede não, mas eu tenho que beber água. Sorria para o seu vizinho pela festa, assim. Ao menos sorria para não pensar que é com você que eu estou pregando. Eu estou brincando. Mas está tenso aqui. Eu sei que vocês estão recebendo, mas receba mais felizes, né? Não receba triste. É por isso que Deus falou da alegria, né? Então, os pais precisam congregar e servir ao Senhor. Como eles vão desejar congregar e servir ao Senhor, se às vezes é um fardo para os pais? E quando servem, a Bíblia diz para servir ao Senhor com alegria, e não estão servindo com alegria. Servir ao Senhor com alegria, apresentava ele com... eu vou, não tenho nem vontade de ir para a igreja, eu não sei o que, não sei o que. Eu vou ouvir aquela esposa do pastor, eu amo a mamãe casa, mas às vezes ela é chata. Foi você que foi, Diego? Estou brincando. Estou dando um exemplo. Amém. Aleluia. Vida cotidiana, como Hebreus 3:7, viver a vida comum do lar, é a palavra sunoiekeo. S-U-N-O-I-K-E-O, que é associação doméstica, vida comum, vida do dia a dia. Tratando a esposa como um vaso mais frágil. E a gente sempre tem que ensinar também, contando alguns exemplos. E no meu dia a dia com Cássia, nunca, mesmo trabalhando no secular, dia a dia, e ela já em casa, só em casa, eu nunca deixei minha esposa lavar calça jeans, edredom, nem lençol, nem bermuda jeans, nada pesado. Quem lavava era eu. Mesmo no secular, e ela só em casa, por causa dos meninos, quem lavava era eu. Eu estou definindo para você, homem, o que é viver a vida comum do lar e tratar a mulher como um vaso mais frágil. Você precisa entender que a sua mulher é uma só carne que você. E que ela não é a sua empregada, nem é a sua mãe. Inclusive, empregada custa caro. Trate-a como esposa, como herdeira da graça da vida, como você é. Ela tem valor. Como vaso de honra. Andar em amor com a esposa, não deixar ela pegar peso quando carrega a compra.
Meus filhos cresceram vendo eu carregando os pesos para minha esposa. João Pedro hoje não deixa a namorada carregar peso. Aleph não deixa a Fran carregar peso. Eles não deixam a mãe deles carregar peso. Eles aprenderam com quem? Eu nunca cheguei para dizer, olha, pega o peso, rapaz. Eles me viram fazer isso. Isso é viver a vida comum do lar, respeitando a mulher com honra e sabendo que a sua, em linhas gerais, a sua força física é maior. Mesmo que você seja um pouco mais magro, aparentemente, você tem mais força física. E você é o defensor do seu lar, dos seus filhos. Eu vou ser muito sincero, eu vou falar, eu não quero aparentar para ninguém aqui que eu sou o melhor marido aqui da igreja, nem deixar claro, mas eu não posso ficar dando exemplo dos outros que eu não conheço, eu tenho que dar os meus. Todos os dias, é muita exceção. Durante 365 dias do ano, eu acho que eu posso pontuar 5 ou 6 dias ou 10, por causa da viagem, algum dia, que eu não fique sem tocar nos pés dessa mulher e dar massagem nela. Todos os dias. Já estamos agendados hoje. Ao chegar em casa, tirar a roupa, né? Se suou muito, toma banho. Se não suou, já vai logo para o sofá. Ela deita, os pés no meu colo e eu aliso as pernas dela. Aí eu olho para o lado. Aleph casou. Aí Pepe vai para o quarto. Aí ele vai para o quarto. Aí eu aqui aliso as pernas, daqui a pouco vou no bumbum, hein? Aí finge que não tem interesse na caixa preta, vou lá na caixa preta. Aí volto. Sou casado, eu posso, não posso pensar na mulher dos outros. Então, homens, seja carinhoso. Nunca, sabe o que é nunca? Demonstre a sua esposa que você faz um carinho só por causa de sexo. Deve ser dia a dia. Ela não pode se sentir um instrumento. Não pode ser aquele que eu vi no Instagram outro dia. Mulher, vai se lavar que eu vou hoje lhe usar. Não pode. Vai se lavar porque eu quero te usar. Não, ela não pode. Ela não pode ter o sentimento que ela é um depósito de esperma. Os adolescentes sabem o que é espermatozoide. Se não sabe, pergunta ao seu pai. Porque na escola está ensinando de forma errada. E eu falo abertamente na igreja para aprender de forma certa. Então, mulher não é depósito de esperma. Ela é o vaso mais frágil e tem que ser tratado com honra, e respeito e amor. Todos os dias, eu dou massagem nos pés dela. Às vezes estou cansado, mas pelo menos toco assim rápido. Hoje não vai dar para dar, mas outro dia eu dei uma mensagem nela. Irmão, sabe o que é uma massagem? Que ela disse, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Começou na sala, terminou no quarto. Para mim foi muito importante que nós não fizemos sexo. Isso foi muito importante para mim. Eu não quero que ela se sinta um objeto. Eu quero que ela se sinta amada e protegida. Para mim foi muito importante. A maioria das vezes que eu faço carinho nela, não é por causa de sexo. E não termina em sexo. A consequência vai ser sexo. É assim que a mulher pensa o que é sexo. Não é penetração para a mulher, é amor, é romance, são palavras, são comportamentos diários. Vocês estão comigo? Todos os dias, irmão, estou falando o que eu faço. Todos os dias eu imponho as mãos na minha esposa e declaro um sono abençoado. Homem, você existe porque você está num trono. Você é o cabeça, mas você existe para colocar a sua esposa no trono. O maior papel de um homem é fazer com que sua esposa seja melhor do que ele. Investir. E você, mulher, que tem um marido que investe, que é paciente com você, não perca o seu marido. Seja grata pelo menos a Deus. Hoje tem para todo mundo. Tem uma área que eu preciso melhorar. Ela cobra, mas eu faço.
Não saia de casa sem antes dar um beijo nela. Dar um abraço. Preciso ou não preciso melhorar? Eu reconheço. Mas 90% das vezes que eu saio, dou um beijo, dou um abraço. Às vezes volto. Às vezes estou na carreira e volto. Dou um beijo, um abraço. E quer ver algo que as mulheres devem gostar, homens? Dá um abraço por trás. Ela se sente segura. Lave uma louça para sua esposa. Faça um jantar para ela, um almoço. Viver a vida como do lar. É você pegar o peso. Eu sempre conto isso. Nem sempre eu tive, no tempo das vacas magras, é uma figura de linguagem, uma metáfora da parte financeira ruim. Nós não tínhamos máquina de lavar. Quem lavava os edredons, as calça jeans, as toalhas, era eu. Eu botava debaixo do chuveiro uma bacia grande, verde, que eu tinha. E botava lá, ligava o chuveiro, botava sabão em pó, pisava com os pés, com a mão, me ajoelhava. Ajeitava calças jeans, lavava. E depois secava e ia trabalhar. E quando eu dizia, eu era bravo, viu? Se lavar calça jeans, edredom e toalha, lençol, vou ficar triste, viu? Caba macho. Era assim ou não era? Vocês estão comigo? Então precisamos ser machos de verdade. Os varões, os homens de Deus. Mesmo ela estando em casa, nunca deixei. Aí depois que a máquina chegou, nós ganhamos a nossa primeira máquina de lavar, ela disse, a partir de hoje não pode deixar que eu lavo. Eu fiz de onde besta. É mesmo, amor, tudo bem. Fingi que não sabia que era a máquina que é lavada. Seja grato, porque sua esposa tem comida, às vezes pronta, roupa e tudo, e você não agradece. Então, é dessa forma que as mulheres traduzem sexo e dessa forma que os filhos se sentem seguros. Porque um lar assim, quase não haverá discussão. Ou não haverá discussão. Amém? Os filhos não são prioridades no casamento. A prioridade é o cônjuge. Nós somos uma só carne com o cônjuge, não com os filhos. Devemos cuidar dos filhos, mas se colocarmos os filhos em primeiro lugar, eles mesmos se sentirão inseguros. Amém? Então, a coisa mais fácil é você gerir uma casa. Como? Amando a esposa como a si mesmo. Amando a esposa como Cristo amou a igreja. E ser submissa a um marido que está disposto a dar a vida. Submissão não é subserviência. Submissão é ser submissa como ao Senhor. Submissão a um homem que está disposto a dar a vida, a suprir, a ser um cavalheiro. É a coisa melhor do mundo. Hoje em dia não faço com frequência, mas de vez em quando eu pego ela e levo no braço. Outro dia eu peguei ela e levei no braço para a cama. Para a Dandan é mais fácil, né? Para mim foi mais difícil, mas eu consegui. Peguei ela. Aí fingi que estava sem sentir peso. Aí botei ela na cama. Esses dias são dias importantes. Eu decidi uma coisa. Ela está aqui, se eu estiver mentindo, ela pode falar. O Espírito Santo é minha testemunha. 99% das vezes que fazemos sexo, é ela que procura. Estou mentindo? Eu decidi não ficar pedindo, nem ficar atrás dela para sexo. Bora hoje, bora hoje. Por quê? Sexo não é pedido, é consequência de. Eu não estou dizendo que ela é insaciável, não, calma. Não fique com vergonha disso. Mas eu amo quando ela diz, bora, aí eu já estou aqui. Eu não fico atrás dela. Eu posso até dizer, minha filha, vamos pensar mais um pouquinho, acontece.
Mas eu vou dizer, muito difícil falar isso. Eu não tenho pressa. Porque um bom marido conquista sua esposa todos os dias. Carinho, palavras de afirmação. Hoje eu tenho vida para cobrar minha esposa de algum erro dela. Porque eu investi, eu sentei, lavei ela com a palavra, treinei e eu posso cobrar. Que eu cobro com a minha vida. Todos os dias é carinho. Ela também me dá carinho, estou falando da minha parte. Mas ela também me dá cafuné, me dá carinho com as minhas costas. Aquela coisa que o mimoso tem, né? E precisa. Mas o grande que, o ponto G, que é o ponto do prazer, né? Vou usar essa metáfora. O ponto G do casamento é você entender. Eu não casei para ser feliz, mas para fazer o meu cônjuge feliz. Eu entendi que eu não estava buscando a minha felicidade, mas eu queria a da minha esposa e até hoje eu quero a dela. E não a minha. E quanto sabe que isso é uma lei, quanto mais eu a faço feliz, ela retribui. Ela se tornou uma das mulheres mais carinhosas que existe na terra. Inclusive mais carinhosa do que minha mãe. A referência que eu tinha de carinho era minha mãe. Ela é a mais carinhosa, porque também eu dou carinho para ela. Amém? Dou carinho nela, falo palavras, converso, mango dela, fico sorrindo. Somos bons amigos. Tira as fotos dela que ela não gosta. Não mostra para ninguém não, não mostra para ninguém não. Os cabelos arrepiados. Tudo. Onde ninguém sabe quem é Cássia de verdade, só eu. Ela não é a Cássia do Instagram todos os dias. A nossa foto do Instagram não é o nosso eu verdadeiro. Nós selecionamos as melhores, as que nós achamos perfeitas, né? Alguns erram, que parece que não adianta. Amém. Eu amo vocês. Mas é isso aí. É simples. Ter bons filhos. Casamento precisa ser construído. Família precisa ser construído. Eu queria que aumentasse o som. O máximo que você puder. O máximo. Pipoca aí. Se puder aumentar na mesa também. Teclado. E eu queria que só os casais casados ficassem em pé agora. Casais casados.